Depois de muito tempo sumida, a Suirei está de volta e ela foi atrás da Mau Mau. Vocês lembram dela? No anime, ela se fingiu de morta porque foi descoberto o envolvimento dela com a tentativa de homicídio do Jinchi. Porém, ela não estava morta coisa nenhuma. Se bem que nesse caso, literalmente, ela morreu, mas passa bem. Só que foi a Mau Mau que descobriu esse golpe da Suirei. E agora ela voltou. O que será que ela quer com a Mau Mau? Óbvio que não é coisa boa, né? Essa é a história que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e no vídeo de hoje eu vou trazer o review de 2 capítulos do mangá de Diários de uma Apotecária, o capítulo 70 e o 71, que é a continuação direta. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, esses são os 2 capítulos mais recentes do mangá, que costuma ser lançado mensalmente, mas às vezes atrasa um pouco. Eu também vou aproveitar para explicar algumas coisas que aconteceram em capítulos anteriores pro pessoal que só acompanha os meus vídeos e não leu o mangá. E na segunda parte do vídeo, eu vou trazer spoiler da Light Novel e vou contar pra vocês o que deve acontecer nos próximos capítulos do mangá. Mas se você só quer o review do mangá e não quer spoiler, não tem problema. Eu vou avisar antes e aí só continuar no vídeo quem quiser o spoiler. O primeiro ponto é que a concubina Gyokuyo tá grávida novamente. Porém, o bebê não tá numa posição muito boa, o que pode gerar um risco tanto pra ela como pro bebê na hora do parto. Em razão disso, a Mau Mau sugeriu à concubina que quem poderia ajudá-la seria o seu pai adotivo, o Luomen, que é um excelente médico, e a concubina acabou concordando. Então, foi autorizada a permanência do Luomen no palácio interno, e temporariamente ele está hospedado no consultório do médico charlatão. Um detalhe é que a concubina Lihua também está grávida, então, para evitar um tratamento desigual, o Luomen também tá cuidando dela. Gente, o imperador tem uma ótima pontaria, né? De novo, ele engravidou as duas praticamente na mesma época. Sempre que dá, a Mau Mau arranja uma oportunidade para visitar o seu pai no consultório. O Luomen é um homem muito simples, que não tem ambições e se preocupa com as pessoas. Inclusive, ele se tornou médico para ajudar as pessoas carentes. Então, por ser um cara muito gentil, rapidamente o médico charlatão fez amizade com ele. Não só ele, mas também a gatinha que mora no consultório e se chama Mau Mau. E foi dado esse nome pra gata porque Mau significa gato em chinês. O Luomen escreveu um cartaz e pediu pra Mau Mau levar pra escola como exercício para as alunas praticarem a escrita. Eu já expliquei esse lance da escola em um outro vídeo, mas o objetivo do Jinchi quando criou essa escola é aumentar a quantidade de criadas alfabetizadas. Antes de sair, a Mau Mau pegou algumas garrafas de álcool que ela mesma fabricou e uma erva para ajudar a concubina Gyokuyo a dormir melhor. E quando a Mau Mau pegou essa erva, a gatinha ficou super agitada porque aquilo era erva de gato. E como o próprio nome já diz, gatos adoram essa erva. E aparentemente, ao fazer um chá com isso, ajuda a tratar a insônia. Gente, tenta guardar o máximo de detalhes que eu tô dando agora, porque isso vai ser importante para entender os próximos capítulos. Eu não tô enchendo linguiça, cara, eu detesto isso. Mas como eu já li essa parte na Light Novel, eu tô selecionando os detalhes que serão relevantes para entender os próximos acontecimentos. Enquanto a Mau Mau caminhava até a escola, ela se lembrou de que não estava usando a presilha de cabelo que o Jinchi havia lhe dado. Quem já viu o vídeo sobre o sapo esplêndido do Jinchi, e quem não viu tá perdendo uma grande história, sabe que o Jinchi tentou contar pra Mau Mau sobre a sua real identidade, mas ela fingiu demência. Só que aí, os dias se passaram e a Mau Mau precisou de um favor do Jinchi. E ele, que não é bobo nem nada, concordou em conceder esse favor, desde que de agora em diante, quando alguém estiver falando, ela vai ter que ouvir até o final. Além disso, o Jinchi exigiu que a Mau Mau comece a usar o prendedor de cabelo que ele deu antes da festa no jardim, e isso já foi mostrado no anime. Só que a Mau Mau não gosta de ficar usando esse prendedor porque as damas da concubina Gyokuyo ficam provocando ela. Afinal, foi um presente do Jinchi. Se eu fosse uma das damas, eu faria o mesmo tipo de zoeira, até porque eu shippo
tipo os dois, né? Do tipo, olha esse prendedor que a Mau Mau tá usando. Quem foi mesmo que deu? Acho que foi o Jinx, hein? Então, eu imagino que as damas fazem esse tipo de zoeira, sabe? Antes que eu me esqueça, se você tá curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para ser avisado quando saírem os próximos vídeos da apotecária. A Mau Mau chegou na escola e encontrou aquele eunuco que é o professor e é o mesmo velhinho da história do dia em que o imperador chamou a Mau Mau para ser a sua concubina. Eu vou deixar no comentário fixado o vídeo que eu falo sobre isso. Como esse professor é conhecido de longa data do Luo-Homem, ele reconheceu a caligrafia dele no papel que a Mau Mau lhe entregou e lembrou que no passado o Luo-Homem havia fixado vários avisos parecidos no palácio. E o que chamou a atenção da Mau Mau é que nesse papel tinha um aviso sobre o pó facial com veneno. E vocês devem lembrar sobre o incidente que aconteceu logo no início do anime, em que as concubinas Gyokuyo e Lihua foram envenenadas com pó facial. Se o Luo-Homem havia fixado esse tipo de cartaz sobre envenenamento por causa de pó facial no passado, havia um lugar no palácio onde trabalhavam pessoas mais velhas que podem ter lido esse cartaz na época, há uns 20 anos atrás, a clínica. Mau Mau teve uma intuição ruim e resolveu ir até esse lugar. A clínica foi criada pela imperatriz viúva e era o local onde as criadas costumavam tratar doenças mais leves. O detalhe é que apenas homens podem ser médicos, então quem trata as mulheres palacianas nessa clínica são as criadas mais velhas que estão mais ou menos na casa dos 50 anos. E isso é algo bem incomum porque as criadas, em regra, são dispensadas antes que cheguem na casa dos 30. A Mau Mau carregava alguns potes de álcool e usou isso como desculpa para aparecer na clínica, já que as mulheres poderiam usar aquele álcool para desinfetar o lugar. A Mau Mau comentou com a Shenlu, que é uma criada que trabalha na clínica e é super simpática, que era incrível o trabalho que as mulheres faziam por lá. Afinal, elas continuavam trabalhando no palácio mesmo após os 2 anos de contrato de trabalho. A Mau Mau fez esse tipo de comentário porque ela estava tentando ver se a véia caía no papo dela e ela conseguia confirmar as suas suspeitas. A Shenlu disse que elas chegaram no palácio muito jovens, não tinham mais do que 10 anos na época, que é um negócio bem absurdo, né? E durante todo esse tempo, elas nunca puderam sair e ninguém nunca procurou por elas. A Mau Mau começou a perceber que várias mulheres que estão na mesma situação que a Shenlu provavelmente guardam algum tipo de ressentimento contra o imperador, contra as concubinas, enfim, contra o sistema imperial como um todo. Até porque essas senhoras foram aprisionadas no palácio desde quando eram crianças por causa do antigo imperador. Então é natural que essas mulheres guardem rancor, sobretudo das concubinas atuais que têm vários privilégios. E foi aí que a Mau Mau concluiu que não só a Shenlu, mas outras mulheres podem estar arquitetando planos, principalmente contra as concubinas de alta classe. Inclusive, a ideia de usar pó facial tóxico nas concubinas Gyokuyo e Lihua pode ter surgido de alguém que estava no palácio há uns 20 anos, ou seja, na época em que o Luo-Homem fixou um cartaz parecido alertando sobre o pó tóxico. O grande problema da Mau Mau era arranjar provas dessa grande conspiração, e sem isso, não tinha muito que ela pudesse fazer. O mais importante era garantir que esse tipo de rancor não afete as pessoas à sua volta. Contudo, na hora de ir embora, Mau Mau foi surpreendida com a chegada da Suirei, que estava vestida de eunuco, e disse que a Mau Mau deveria ter mais cuidado. O capítulo 71 termina dessa forma misteriosa, com a Mau Mau assustada e sem entender nada. Afinal, a Suirei simplesmente surgiu do nada e, obviamente, ela não tem boas intenções com a Mau Mau e ela sabe que tá em perigo. A partir de agora, eu vou dar spoiler do que deve acontecer no próximo capítulo do mangá, se ele seguir a light novel. E normalmente segue, mas às vezes tem algumas pequenas diferenças. Quem não quiser o spoiler, pode fechar o vídeo. Mas antes, confere aí se já se inscreveu e se ativou as notificações para ficar sabendo
quando sair o próximo vídeo da apotecária. Uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo: como é que ninguém viu essa criminosa, essa assombração circulando pelo palácio? É porque ela se vestiu de homem, fingiu que era um eunuco e ficou trabalhando na área da clínica. Inclusive, no capítulo 68, é explicado que o palácio estava tendo falta de mão de obra masculina, já que o imperador atual aboliu a prática de fazer novos eunucos. Então, houve a contratação de homens que no passado eram escravos e foram castrados. E aí, foi mostrada a Suirei vestida de eunuco, mas ninguém reconheceu que aquele eunuco era a Suirei. Pra falar a verdade, eu também não reconheci. E o pior é que ele estava fazendo sucesso com a mulherada por ter um rosto bonito. Todo mundo acreditava que esse eunuco era um escravo que havia sofrido severas punições porque tem várias cicatrizes e tremores na mão esquerda. Mas na real, isso é um efeito colateral da droga da ressurreição que a Suirei tomou para voltar à vida. E o que deve acontecer nos próximos capítulos do mangá, com base no que está na light novel, é que a Mau Mau será sequestrada pela Suirei. Isso mesmo, galera. Mesmo se a Mau Mau oferecesse resistência, provavelmente ela sairia perdendo, porque ela teria que se livrar tanto da Shenlu como também da Suirei. E a Mau Mau, apesar de ser muito inteligente, ela não tem muita força física. Além disso, a sua amiga Shisui foi feita de refém pela Suirei. Então, a Mau Mau achou melhor cooperar e aceitou ser sequestrada. Quando começar a segunda temporada do anime, a Shisui vai ser uma das primeiras personagens a aparecer, provavelmente no primeiro episódio. Mas pra quem não acompanha o mangá, o mais importante é entender que ela é uma criada que trabalha na lavanderia, que fica pertinho da clínica, ela adora insetos e acabou ficando amiga da Mau Mau com o tempo. Só que existem alguns mistérios e plot twists envolvendo a Shisui, que eu vou deixar pra comentar nos próximos reviews do mangá, até porque ela vai aparecer bastante. Bom, é óbvio que a ausência da Mau Mau rapidamente foi notada, até porque ela é a provadora de venenos da concubina Gyokuyo. Isso sem contar que o Luomen tá morando no palácio temporariamente, o seu pai biológico é o estrategista Lacan e ninguém com bom senso mexe com ele, e não podemos esquecer que o belo eunuco é todo apaixonadinho pela Mau Mau, né? Então, lógico que esse sequestro não vai ficar por isso mesmo, né? Esse vídeo atrasou um pouquinho, porque eu tive dor de garganta na semana passada e eu não consegui gravar, mas eu espero que você tenha curtido. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve.